Olá, turma. Espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o professor Tiago Braga, professor de História, e iremos iniciar esse semestre com o nosso primeiro vídeo, tratando daquele assunto que nós tanto gostamos, que é História. E o último capítulo que nós discutimos, ainda no final do semestre passado, falava sobre a Mesopotâmia. Sendo que, a partir do início desse novo semestre, que se inicia, iremos vir agora não mais para a Ásia, mas iremos estudar um pouco sobre a América, especificamente a América no continente no qual nós vivemos. Então, eu convido a você a localizar no seu livro de história o capítulo Povos Indígenas da América. Talvez seja, se não me falha a memória, o capítulo 7. E gostaria de falar um pouco sobre esses povos. Povos esses que são tidos como povos originários. Por que povos originários, professor? Porque há uma condição histórica de que os primeiros povos, historicamente, a ocupar esses territórios vão ser exatamente esses que nós iremos falar na aula de hoje. Por isso que o tema Povos Indígenas Originários da América é fundamental para eu, para você, para todos nós entendermos as nossas ancestralidades, aquilo que hoje nós conhecemos como os nossos antepassados, que para além do nosso antepassado europeu, nós também temos raízes com esses povos originários. E convido a vocês a passear pelo nosso slide. Então, o primeiro ponto que nós precisamos tratar é geograficamente o espaço e a sua diversidade cultural. Então, há uma vivência desses povos datada até 1492. Porque em 1492, especificamente no dia 12 de outubro de 1492, o genovês Cristóvão Colombo chega à América Central e é marcado como o primeiro europeu a desembarcar de um navio na América. E, obviamente, que essa chegada dos povos europeus irá modificar substancialmente a nossa sociedade. Então, para vocês terem ideia, estima-se que a América era habitada por cerca de 57 milhões e 300 mil pessoas. Há uma estimativa, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas há uma estimativa que havia um número substancial de povos que aqui viviam antes mesmo da chegada dos europeus, antes mesmo da chegada de Cristóvão Colombo. É por isso que, às vezes, você pode encontrar nas suas pesquisas, na internet ou em outros livros, a expressão povos pré-colombianos, que faz referência aos povos que aqui já viviam antes da chegada de Cristóvão Colombo. Nessa primeira parte, eu gostaria de trabalhar com vocês acerca de 3 grandes povos que aqui habitavam: os astecas, os maias e os incas, certo? E aí, a partir deles, eu gostaria que a gente pudesse entender um pouco mais sobre os nossos povos ancestrais. E na segunda parte da aula a gente vai falar também dos povos indígenas que aqui estiveram no Brasil também antes da chegada dos portugueses. Então, esse povo asteca, né, geograficamente, ele está localizado onde hoje fica o México, certo? Por isso também que eles são conhecidos como mexicas.
eles vão construir a sua cidade, que vai se tornar um grande império, a partir de um lago. E esse lago, chamado Texcoco, ele vai estar localizado na cidade que será fundada, chamada Tenochtitlan. Professor, que nome difícil. Não se preocupem, eu vou repetir. Tenochtitlan, certo? Não precisa decorar o nome da cidade, mas é importante que esses nomes também façam parte da compreensão de vocês em relação a esse todo que nós estamos tratando com vocês na aula de hoje. Então, a civilização asteca, ela vai ser fundada a partir desse grande lago. E perceba, a partir desse desenho, quão magnífico eles conseguem construir uma engenharia de uma cidade que estava surgindo a partir e com o lago. Ou seja, diferentemente das sociedades que vimos no semestre passado, como o Egito, que tinha o rio Nilo, a margem, a Mesopotâmia, que tinha o rio Tigre e Eufrates à margem, a sociedade asteca, diferentemente, ela vai constituir-se a partir e com o lago, parte desse processo. Ou seja, a necessidade da própria natureza será fundamental para o surgimento dessa civilização, dessa sociedade. E havia, aqui vocês podem perceber aqui, um desenho aéreo de como fora pensado a cidade de Tenochtitlan junto ao lago Texcoco. Ou seja, tudo que você consegue entender como civilização necessariamente estava vinculado a esse lago. E também, próximo a ele, você tinha também outras estruturas aquíferas, ou seja, a dependência da água era necessária e fundamental para essa sociedade. E aí você me pergunta, mas professor, mas por que exatamente essa localização? Existia uma lenda, uma tradição, a ancestralidade asteca falava que a cidade deveria ser fundada quando esses primeiros povoadores conseguissem identificar uma serpente e uma águia lutando em cima de um cacto. E se ali ela localizasse esse símbolo, né, essa imagem, ali eles poderiam fundar essa cidade. E assim aconteceu. E isso é tão importante para a sociedade mexicana que o brasão que fica no centro da bandeira do México, como vocês podem perceber aí na imagem, traz exatamente essa lenda, né, da serpente, da ave e também do cacto, que estarão em disputa pela sobrevivência, certo? E que, basicamente, é isso que esses povos tentam sempre valorizar, tentar sobreviver em meio a essa escassez, em meio à falta de alimentos, à falta de água e, às vezes, até à falta de unidade, porventura, eles pudessem ter. Então, o Império Azteca, que estava localizado na cidade de Tenochtitlan, eles vão formar um grandioso império. Aproximadamente 500 cidades vão ser fundadas ao redor de Tenochtitlan. Para vocês terem uma ideia, Tenochtitlan não existe mais, mas existe uma outra grande cidade que fora fundada no mesmo território onde, nos seus antepassados, surgiu Tenochtitlan, e essa cidade chama Cidade do México, que hoje é a capital do México. Então, esse Império Azteca, ele não tinha uma unidade política. Ele era formado por povos diferentes
de grau de subordinação. Então, é até natural que houvessem algumas divergências, porque essa unidade que nós já percebemos que havia, por exemplo, no Egito, em decorrência do faraó, aqui você não conseguia perceber, porque muito dessa ideia de unidade se dava também a partir da sua fé, da sua religião. E eles eram politeístas. Então, alguns povos eram administrados por governantes astecas, outros pagavam tributos a esses que os governavam, e outros só pagavam à força. Ou seja, enquanto uns pagavam de forma espontânea, outros eram obrigados a participar da manutenção desse projeto e dessa ideia de civilização que se dava naquele período, certo? Então, essa famosa cidade de Tenochtitlan, ela no início do século XVI era uma cidade com cerca de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. 200 mil habitantes é muita gente, certo? Se você entender que a gente está falando ainda do início do século XVI, você consegue dimensionar a quantidade de pessoas que habitavam naquele contexto. Essas cidades, elas necessariamente eram cortadas por dezenas de canais, que fique claro que não existia uma dependência de um único rio, como assim acontecera no Egito e na Mesopotâmia, mas esses canais que posteriormente foram construídos como aquedutos e que facilitou também na questão da agricultura, vão ser fundamentais para que nós possamos entender o contexto dessas civilizações pré-colombianas que estamos estudando hoje. Então, circulam barcos carregados de mercadoria nesses canais. Nesses aquedutos, você vai ver o transporte, eram como canaletas que transportavam água a regiões mais distantes e que traziam a água doce das montanhas, né? Percebendo também que muitas vezes algumas dessas águas dos lagos eram salobras, ou seja, eram mais difíceis de cultivar. Essas águas que vinham das montanhas, elas eram mais acessíveis ao plantio. Então, eram cidades que necessariamente tinham muitos templos, a religião era algo muito central para a sociedade asteca, e ela manteve a sua hegemonia até 1521, quando ela sofreu a sua primeira invasão de europeus, mais especificamente espanhóis. Mas isso nós iremos falar mais adiante. Os povos astecas, eles também se utilizavam da ideia do esporte, né? Como um lazer e também como uma condição de saúde. Eles criaram uma espécie de modalidade que era uma espécie de futebol, basquete, vôlei, que era justamente brincar com uma bola e que essa bola deveria ser alçada a uma espécie de aro que era feita com pedras, né? E o nome desse esporte é o tlatilite, certo? É um nome um pouco difícil, mas que até hoje, nas apresentações culturais que acontecem no México, eles ainda repetem essas apresentações. Se vocês olharem para esse desenho, vocês vão entender mais ou menos como se dava, né? Uma espécie de carimba, onde cada grupo ficava em um lado e que ele precisava acertar nessa espécie de aro, e a comunidade acompanhava ao redor, torcendo, né, vibrando com os acertos daqueles que praticavam esse esporte. Também lembra muito o carimba, lembra muito o basquete, o vôlei, ou até mesmo o futebol. Essa imagem é uma imagem atual, onde você vê turistas caminhando por esses espaços arqueológicos, e você pode ver ali em cima que ainda foi preservado esse espaço onde era lançado a bola
como uma forma de lazer, como uma forma de atividade lúdica. Então, não achem que o esporte e a saúde é uma condição dos nossos tempos, né? Ou seja, desde dos povos mais antigos, eles também inseriam dentro da sua sociedade a prática do lazer, a prática do esporte, certo? Os astecas tinham uma grande paixão pelo esporte, como eu já falei, eles utilizavam das suas práticas de competição e de disputa, mas também de lazer, o tlatli, né? Mais do que diz respeito à questão da saúde, eles utilizavam muito as questões do cotidiano, ou seja, as raízes, as plantas, elas eram fundamentais para tratar a saúde da população. Então, quando uma pessoa estava doente, você sempre encaminhava essas pessoas a curandeiros, né? E que essas doenças, essas feridas, elas seriam tratadas com remédios à base de tudo aquilo que a natureza oferece, como a gordura animal e também como plantas medicinais, que são fundamentais para uma vida saudável, era no tempo asteca e continua em nossos dias. Se você caminhar aqui folheando o livro de vocês, vocês vão se deparar também com um povo chamado Maias, que esse em especial, eles não tiveram contato com os europeus, eles acabaram morrendo antes mesmo da chegada dos europeus. Geograficamente, eles estão localizados ali ao sul do México, onde hoje é a Guatemala, ali na América Central. Também lá foram encontradas várias cidades antigas, eles viviam de forma espalhadas, né? Os vários grupos tinham uma certa autonomia política, jurídica, social, né? E também, com o tempo, eles passaram a ocupar as ilhas que estavam nas cercanias do território de Yucatán, certo? Então, mais especificamente aí nesse mapa, você pode localizar onde habitavam os povos maias. E aqui, mais especificamente, você vai ver essa parte superior é o México. Essa parte em vermelho é onde hoje é a Guatemala, onde a gente vai encontrar os maiores resquícios da civilização maia. E aí, o que é que os maias deixaram para as sociedades que vieram posteriormente a ela? Ainda que não tivessem tido contato com os europeus, eles construíram uma civilização extremamente moderna, avançada para o seu tempo, né? Então, os maias eles viviam da caça, da pesca e também da coleta de vegetais que havia na própria floresta. Depois eles vão começar a domesticar as plantas. Como assim, professor? Como é que domestica a planta? Você, ao invés de ter que ir até a floresta pegar o seu alimento, você traz as sementes e cultiva dentro da comunidade na qual você vive. E você passa a cultivar o milho, a pimenta, o feijão, e aí evita que você tenha que toda vez ir para a floresta, para regiões mais distantes, para usufruir desse plantio. Então, era também importante termos esses espaços, né? A agricultura tinha grande importância na vida dos maias e o milho era a base da alimentação, praticamente de todas as civilizações que viviam tanto na sociedade asteca como também na sociedade maia. E também os maias inventaram o chocolate, não o chocolate necessariamente que você toma hoje, porque o chocolate era um privilégio de só quem poderia tomar, era a realeza, eram as grandes lideranças da época. O chocolate da época também ele tinha um sabor mais amargo, mas de qualquer maneira é uma invenção dos povos maias. E eles viviam em forma de cidades-estados, que eram independentes entre si e que, em decorrência
de alguns conflitos com outros povos, eventualmente eles passavam a unir-se para, sobretudo, celebrar as divindades, que eram várias, porque também os maias eram politeístas. Os maias eram excelentes construtores e foram inventores de um tipo de cimento extremamente eficiente, que permitia, inclusive, colar as pedras em suas construções. É mesmo, professor? É. E eu queria mostrar para vocês aqui ainda alguns resquícios dessa arquitetura maia. Então, você pode perceber aqui esse templo, né, uma espécie de pirâmide que lembra um pouco a pirâmide do Egito, mas era uma pirâmide que tinha um caráter de celebrar a fé, celebrar as divindades. Né? Aqui era um espaço onde a população assistia esses cerimoniais, como também aqui nesse gramado. Né? Também era onde eles se aglomeravam. E o terceiro povo, que acho também de suma importância nós falarmos na aula de hoje, são os Incas. Né? Os Incas, que geograficamente vão estar localizados na América do Sul, ali, desde onde hoje é a Colômbia, chegando até o sul da Argentina. Ou seja, toda essa região será o embrião das civilizações incas, que vamos também falar no dia e na aula de hoje. O mito inca diz que os incas tinham uma origem divina, que eram chamados filhos do sol, ou seja, as lideranças incaicas se autodenominavam filhos da natureza, do próprio sol. Esse sol que nos brinda com sua beleza todas as manhãs, segundo a tradição dos incas, eram os pais dos filhos daqueles que governavam a sociedade inca. Mas hoje se sabe que por volta do ano de 1400, os incas viviam também da agricultura, do pastoreio, e, sobretudo, eles utilizavam terras altas, porque é uma região extremamente montanhosa. E é justamente ali onde vai surgir a principal cidade da civilização inca, que na época era considerada a capital, que é justamente a cidade de Cusco. E é justamente em Cusco que eles construíram o maior império indígena da América, superando inclusive o Império Azteca e também os maias, que não chegaram a ser um império, era apenas uma sociedade. O primeiro Sapa Inca, ou seja, o primeiro imperador, ele chamava-se Pachacuti. O professor tem que decorar esses nomes? Não, mas sempre é bom falar para que esses nomes passem a fazer parte também do espaço de estudo de vocês. Quando vocês forem para o livro e se depararem com esses nomes, vocês não vão ter maior dificuldade, certo? Aqui também o Pachacuti, perceba que atrás dele tem o símbolo do sol, né? Aqui embaixo você vê as casas das pessoas que viviam na civilização inca e sempre próximo às montanhas, que era o espaço onde eles também cultivavam os seus alimentos, né? As cidades incas, além de Cusco, posteriormente foi descoberta uma outra grande cidade chamada Machu Picchu, que inclusive é um exemplo da capacidade arquitetônica dos incas, né? E desenvolveram também um sistema de estradas que servia de transporte e que era uma espécie de correios da época. Talvez Machu Picchu, antes da pandemia, fosse um dos lugares mais visitados da América, sem sombra de dúvida. Né? Que fica, Machu Picchu é um dos patrimônios da humanidade que fica próximo à cidade de Cusco, no Peru, certo? Aqui você pode ver uma imagem de Cusco, certo? Uma bela imagem, e que ao chegar a Cusco você tem toda uma trajetória para conseguir alcançar Machu Picchu, que é essa cidade que vocês estão vendo agora. Assim, belíssima, uma cidade espetacular, mostrando que a sociedade inca era extremamente evoluída
em seu tempo, né? Ela não precisou de nenhum auxílio europeu para que pudesse construir e constituir tamanha beleza na sua arquitetura, e não somente nisso, também na sua agricultura, para a manutenção desse povo. Certo? Os povos incas, eles se utilizavam de vários mecanismos para preservar a sua memória. Lembrando que as civilizações pré-colombianas, maias, incas e astecas, eles não utilizavam-se da escrita, e cada um tinha o seu mecanismo de preservar a sua memória. Em especial, os incas tinham o quipu, né, que é uma espécie de trançados de rede, onde cada linha e cada nó que era dado a esses cordões representavam uma informação. Então, esse cordão no qual eles estavam amarrando, eles tinham tamanhos diferentes e também nós diferentes. E cada nó e cada ponto no qual ele era amarrado, isso significava uma forma de se comunicar para com o seu povo, né? E também eles tinham cores variadas, né? Percebe-se que as sociedades pré-colombianas, elas se utilizam muito da variedade de cores. O quipu registrava tipos, quantidades de produtos armazenados, datas, número da população, a quantidade de pessoas que ali viviam, a quantidade de animais, aquilo que era armazenado, tudo isso era registrado pelo quipu. Certo? E, para finalizar, pessoal, esse capítulo 7, eu gostaria também de falar um pouco da nossa trajetória, né, da nossa história como civilização, como povos originários, especificamente no Brasil, falar dos povos indígenas. São vários. Né? A presença indígena, que com a chegada dos portugueses em 1500, elas eram enumeradas a cerca de 3 a 5 milhões de povos originários que aqui habitavam no Brasil. Segundo dados do IBGE, hoje são apenas 817 mil indígenas. Ou seja, a quantidade de povos indígenas que aqui habitam é infinitamente inferior aos que habitavam com a chegada dos portugueses. E, obviamente, que isso há, em grande medida, responsabilidade desse processo de colonização, que foram feitos pelos europeus. Mas, entendendo que os povos indígenas são diversos, eles também têm suas particularidades culturais, como língua, crença e também a sua própria forma de trabalhar, de pensar e de relacionar-se com a própria natureza. Então, a cultura indígena está muito ligada também à nossa cultura atual. Qual é a casa de vocês que não tem um armador de rede? Certo? Qual é a casa de vocês que não tem rede? Que vocês nunca comeram tapioca, peixe? Ou seja, o hábito de tomar banho. Tudo isso são práticas que ainda permanecem desde dos nossos ancestrais, da nossa ancestralidade indígena. E até mesmo a nossa linguagem, que a nossa linguagem, originalmente, ela vem do tupi. Muitas cidades, por exemplo, elas carregam ainda esses elementos, como, por exemplo, a cidade de Aracaju, capital de Sergipe, Curitiba, capital do Paraná. Todas elas têm origem indígena, mais especificamente, da língua tupi. E, se eles são diferentes, o que é que eu posso entender também nas suas semelhanças? Né? Por exemplo, aquilo que aponta essas diferenças são os desenhos que são feitos em seus rostos, o corte de cabelo, os adereços que esses povos indígenas carregam, e até mesmo na própria língua. Né? Há um tronco linguístico que ainda permanece majoritário, que é o tupi, e o tronco linguístico chamado macro-G.
em grande medida, o Tupi foram povos que permaneceram nas regiões litorâneas e o Macro-G, tribos que permaneceram dentro do continente, ou seja, mais afastado do litoral. E aí passam a ter uma outra vivência, uma outra prática do seu cotidiano. Né? E aí, essas semelhanças, a terra para o indígena é de quem trabalha nela, ou seja, a ideia da posse, ela necessariamente obriga a pessoa a trabalhar para sustentar e também cuidar dessa mesma terra. E também a divisão do trabalho, ela é feita por sexo e também pela idade, ou seja, sendo você mulher, dependendo da sua idade, homem ou mulher, você vai ter algumas atividades específicas dentro do espaço coletivo dessas tribos. Por exemplo, cabe aos homens a ideia da caça, certo? Ou seja, a caça ela era algo fundamental para a subsistência dos povos indígenas e era atribuído aos homens que assim eles o fizessem, como também a defesa contra povos estranhos a essa comunidade indígena também era uma atribuição dos indígenas homens. A pesca também era uma outra prática muito comum que era atribuída aos homens da tribo. Como a questão dos usos e hábitos que eram desenvolvidos no lar, como o trançar da construção de redes, o trançar dos objetos e dos utensílios que eram utilizados no espaço doméstico, como também a questão do alimento e do cuidado e da feitura de grande parte dos alimentos, todos eles eram atribuições feitas pelas mulheres das tribos. Mas vamos entender que e não podemos deixar de perceber esse horizonte de que as sociedades indígenas elas são por demais diversas e que até hoje reivindicam o seu direito pela terra, pela vida e, sobretudo, por terem sido os primeiros aqui a habitarem e, sobretudo, cuidarem da nossa terra. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa explanação da nossa aula acerca do capítulo 7. Vai, junto a esse vídeo também, um roteiro de páginas para que vocês possam resolver os exercícios e recapitular também se vocês, de fato, conseguiram assimilar esse conteúdo que eu acho que é tão importante, né? Falarmos de nós, falarmos também dos nossos ancestrais. E, acima de tudo, precisamos defender a causa e a bandeira daqueles que já estão aqui desde sempre. Tá bom? Então, fiquem bem e até a próxima aula.